O modernismo é um conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX, inicialmente na Europa. Sua influência passa através da literatura, arquitetura, design, pintura, música, teatro, etc. O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassadas, e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. Seu objetivo era quebrar com o tradicionalismo da época, experimentando novas técnicas e criações artísticas. Em essência, o movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e eminentes, e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo a fim de aceitar que o que era novo era também bom e belo. O modernismo ficou marcado por transformações vertiginosas e caóticas, além da efemeridade e sensação de fragmentação da realidade. Os artistas modernistas sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam, experimentando novos conceitos. Acreditava-se que as formas tradicionais das artes plásticas, design, literatura, música e cinema estavam totalmente ultrapassadas. Devia-se criar uma nova cultura, com o objetivo de transformar as características culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas e visões. Os artistas modernos, a partir dessas novas formas artísticas que se estabeleciam, desenvolviam as suas técnicas de criação e reprodução, fazendo surgir subjetivamente uma nova forma de pensar o sistema vigente. O modo de pensar e posicionamento do artista perante os processos da modernidade, a mudança, a efemeridade e a fragmentação eram de extrema importância para a formação de uma nova estética modernista. As principais características do movimento moderno são libertação da estética, quebra com o tradicionalismo, liberdade para experimentações, liberdade formal, versos livres, abandono das formas fixas, ausência da pontuação, etc., linguagem com humor e valorização do cotidiano. O modernismo era formado pelas vanguardas europeias, grupos ocorrentes que apresentaram propostas e práticas inovadoras. Dentre elas, destaca-se o cubismo, movimento que trata as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. Seu principal expoente é Pablo Picasso. O futurismo, movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista, tem seu representante máximo Philippe Manet. No expressionismo, compreende a formação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza e o ser humano, dando primazia para a expressão de sentimentos em relação à simples descrição objetiva da realidade. Vincent van Gogh é seu principal representante. O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920. Já o dadaísmo, ou simplesmente Dada, movimento artístico cujo lema era a destruição também é criação, tinha como objetivo romper com a tradição clássica, valorizando assim a liberdade criadora que possibilitava uma expressão subjetiva e lógica nas artes plásticas e também na literatura. Modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. Ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo a partir dos anos 50, havendo ainda estudiosos que consideram o pré-modernismo uma escola literária. O modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil, isso em decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também no campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se motivação para romper com o tradicionalismo. Foi a Semana de Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística. Dentre os principais nomes do modernismo no Brasil, destacam-se Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond, dentre tantos outros. As fases do modernismo no Brasil. A primeira fase situa-se entre 1922 e 1930. Nesta fase, conhecida como a fase heróica, os artistas buscam a renovação estética inspirada nas vanguardas europeias, cubismo, futurismo, surrealismo. Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical e também pela publicação de revistas e manifestos, bem como pela formação de grupos modernistas. Dentre as revistas destacam-se Claxon, a Revista de Antropofagia. Dentre os manifestos, Manifesto da Poesia para o Brasil, Manifesto Regionalista, Manifesto Antropológico. Dentre os grupos destacam-se Movimento para o Brasil, Movimento Antropofágico. A segunda fase do modernismo vai de 1930 a 45.
chamada de fase de consolidação. Este momento é caracterizado por temáticas nacionalistas e regionalistas, com predomínio da prosa de ficção. É um momento de amadurecimento. Na década de 30, a poesia brasileira se consolida, o que significa o maior êxito para os modernistas. Na terceira fase do modernismo é de 1945 a 1980, conhecida como fase pós-modernista. Não há um consenso a respeito de seu término. Isso porque muitos estudiosos afirmam que essa fase termina em 1960, enquanto outros definem o fim dessa fase nos anos 80. Há ainda os que consideram que a terceira fase modernista prolonga-se até os dias atuais. Nesse momento, tem-se predomínio e diversidade da prosa como a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Além disso, surge um grupo de escritores denominados Geração de 45, muitas vezes chamados de neo-parnasianos, pois eles buscavam um poema mais equilibrado. Em relação a Belém, no que diz respeito ao modernismo, o estilo Raio que o Parta foi o que mais se destacou. Depois de anos de crises provocadas pelo fim da borracha e a inexistência de atividade econômica capaz de ocupar o lugar, a cidade buscava sua identidade. Ela bem que poderia vir no estilo dos modernistas que, a partir de 1922, contaminavam criativamente o país, mas faltava dinheiro para patrocinar esta revolução urbana. Neste contexto, surgia por essas bandas a revolucionária arquitetura Raio que o Parta, resgatada por aqui, como se pode ver. O estilo seguia as reinvenções do modernismo que povoavam as regiões do Brasil, uma espécie de apropriação estética da arquitetura moderna no Pará em residência de classe média. Os azulejos eram feitos em grande parte em outras regiões e o transporte até a capital paraense acabava fazendo com que muitos se quebrassem no meio da viagem. Inicialmente de navio e depois pelos primórdios da Belém-Brasília, os cacos gerariam uma autêntica arquitetura modernista de Belém. Para vender, era preciso dar descontos, para não parecer que era resto. Era preciso ser criativo na utilização dos cacos. Uma vez, outro copiou e a cidade foi se enfeitando de cacos. Um fez, outro copiou, e a cidade foi se enfeitando de cacos sobrepostos em formas de raios e Vs, coloridos em suas fachadas. O negócio ficou tão sério que, a partir de um ponto, era possível ver quem já quebrasse os azulejos para permitir a venda mais fácil, para os ávidos consumidores da arquitetura Raio que o Parta. Modernismo popular, também como consequência de uma atitude kitsch, também conhecido como modernismo de fachada. A classificação é justificada pela hipótese de as inovações se limitarem para a aparência exterior da casa, desde a aplicação de mosaicos formando raios ou diversas figuras geométricas a molduras iniciadas de janelas e colunas em V. E aí, cada dia um tema, tipo assim, arquitetura, tinha escultura, tinha pintura, tinha poesia, Tarsila do Amaral, toda essa época do modernismo. 1964. Aí, a primeira faculdade de arquitetura aqui em Belém foi a Federal, uma turma de 1964 de arquitetura. Entendeu? Aí, o que acontece? Um grande engenheiro arquiteto da época de Belém foi o Neto Vitor, que recebia parentes da arquitetura, a